A expressão cultura do estupro surgiu nos anos 70 e foi usada por feministas para indicar um ambiente cultural propício a esse tipo de crime. Ambiente em que as pessoas acabam naturalizando e aceitando práticas de violência contra a mulher. As mulheres são vistas como indivíduos inferiores e muitas vezes como objeto de desejo e de propriedade do homem. Nesse contexto, as mulheres acabam se sentindo responsáveis, culpadas pela violência que sofreram e ficam com vergonha de denunciar. Creio que nenhuma mulher não tenha sido assediada nas ruas por homens. E homens que acreditam estar elogiando essa mulher, né? Quando na verdade eles estão agredindo. Uma coisa muito clara, assim, de ser mulher é que todas sofrem violência. E é violência diária. É uma violência que não precisa necessariamente ser física, pode ser emocional, verbal, e é nas pequenas coisas do dia a dia, assim. Eu tinha ele não era meu primo, mas ele era primo dos meus primos. E eu tinha mais ou menos uns 4 anos, ele devia ter uns 16, mais ou menos, na época. E ele fazia aquelas brincadeiras de médico, de criança, só que um pouco mais sério. E eu não tinha consciência do que ele estava fazendo, mas ele tinha. Tanto que ele me convenceu de que era errado e que eu não poderia falar isso para ninguém. Essa gama de que homem pode e mulher não pode, homem pode sair e ficar até tantas horas na rua, mulher não pode, são conceitos simplistas, mas que dão uma ideia do que é a cultura do estupro, né? É preciso entender que homem e mulher possuem direitos iguais, devem ser respeitados na sua integralidade. Um cara bem mais velho que eu, numa festa a gente já se conhecia, ele pagando bebida pra mim a noite toda, até eu ficar realmente bem bêbada, a ponto de não conseguir reagir, e ele abusar de mim num cantinho escuro, numa festa onde eu me sentia segura porque eu estava com amigos. Em Belo Horizonte está a única delegacia especializada no combate à violência sexual de Minas Gerais. O estupro precisa de queixa da vítima para que um inquérito seja instaurado e o crime investigado. Apesar disso, boa parte das mulheres não denunciam. É complicado denunciar. Primeiro porque você pensa, ah não, fulano é meu amigo, fulano é amigo de não sei quem, isso pode atrapalhar a vida dele, eu vou falar isso, ninguém vai acreditar em mim porque eu estava lá porque eu queria. A gente acaba se culpando muito por isso. Por mais que não seja, a gente sempre é culpado pelo que aconteceu. Alguém sempre vai apontar pra gente e dizer que a culpa é nossa. O Nono Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2015 aponta que a cada 11 minutos uma pessoa foi estuprada no Brasil. E o número pode ser ainda muito maior, já que são contabilizados apenas os crimes denunciados. Estima-se que 35% das vítimas somente denunciam os fatos. 35%? Então, tem uma cifra negra muito alta, muito elevada. Por que será? Apesar dos números alarmantes, mulheres ainda são mostradas como objetos de satisfação masculina em diversos meios de comunicação. Ela está provocando o homem não aguenta a provocação. Mas como assim? Como assim um homem não aguenta a provocação? Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de mulheres, estamos falando de ser humano que tem o direito de definir por uma relação sexual ou não, tal como o homem. Eu queria que você comente a matéria, mas antes vamos ver uma pergunta de uma internauta que mandou, dessa vez foi a Érica Lacerda. Oi, meu nome é Érica, eu tenho uma pergunta sobre direitos das mulheres. Tem um projeto no Senado que pretende dificultar o acesso ao aborto das vítimas de estupro. Como que nós podemos lidar com essa representação ainda tão conservadora no cenário? Na verdade, foi até aprovado, né? Eu acho que nós só temos que lutar. Eu acho que é a nossa arma, né? Eu acho que é lutar, denunciar esse tipo de conservadorismo, né?
que ele, na verdade, atende aos interesses os mais, vamos dizer assim, obscuros, não é? Então, acho que isso tem que ser denunciado. E não pensa no lugar da mulher, né? Não pensa e não pensa na construção da sociedade que a gente quer. Eu acho que isso é bem importante, né? Então, eu acho que quando essa delegada, né, ela está trazendo que a gente tem que pensar que são seres humanos, eu iria além. Eu acho que a gente tem que pensar que nós somos seres sociais, né? E que é em sociedade que nós vamos construir. Que cultura é essa? Então, por exemplo, quando a gente tem propagandas, né, que tornam esse corpo feminino tão desejado e objeto, ali é uma mercadoria, da mesma forma que você está desejando uma cerveja, você está desejando ali, né, aquela mulher, eu acho que a sociedade tem que pensar o seguinte, bem, nós podemos consentir num tipo de publicidade como essa? Acho que está na nossa mão também. Significa uma certa cumplicidade de permissivista? Claro, exatamente, a gente naturaliza isso, né, quando a delegada diz, como assim o homem não resistiu? Olha, as dimensões de natureza são, antes de tudo, dimensões também controláveis socialmente. Não poderia criminalizar uma pessoa, né? Culpabilizar, né? Responsabilizá-la. Exatamente. Então, porque não tem isso? Então, sempre que, às vezes, um homem comete, né? Como a gente tem essa ideia dos maníacos, dos monstros, né? Então ele é um maníaco, é isso e aquilo. Olha, né? E a mulher é sempre a vítima. Então, que história é essa, né? Que para o homem, então, que comete seguidamente, isso é considerado como uma anomalia, uma doença, e para a mulher não. Então, eu acho que efetivamente a gente tem que lutar em todas as frentes. Eu acho que a gente tem que lutar no espaço da religião, da nossa igreja, das escolas, não é? Da família. Eu acho que todas as frentes tem que ser, a gente tomar essa frente como uma frente de luta, né? De discussão, a gente ter coragem de falar. Eu fiquei até bem surpresa, né? Como é que na reportagem, essa primeira garota, que a gente pode ver que ela tem todo um histórico de abuso sexual. Quer dizer, uma menina que aos 4 anos começa, depois ela tem mais uma fala que foi, né, numa situação num bar, em que ela sofre novamente esse abuso, e ela mesma está, né, tendo coragem de falar, mas ela própria diz, olha, nós não falamos, eu nunca falei, porque eu tenho medo de falar. Agora, Lúcia, você colocava aí temos que abraçar e participar dessa luta. É nessa direção que vem a minha pergunta, né? Olhando a nossa sociedade e essa cultura do estupro, que medidas são mais eficazes para coibir ou mesmo impedir que o estupro seja algo assim tão banal em nosso meio? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, né, tem uma legislação, claro, eu acho que a legislação é importantíssima, eu acho que as mulheres, né, avançaram muito. Eu vejo que hoje, inclusive, a nova geração tem muito mais acesso à Lei Maria da Penha. Então, né, tem todo um trabalho que é feito, inclusive, nas escolas públicas. Isso é bem interessante. Eu tive oportunidade de ter acesso a esse padrão quando eu fiz um trabalho também, que foi um trabalho para o BID, pensando qual que seria uma política para o desenvolvimento de um tipo de aplicativo para socorro às mulheres, né? Eu acho que a legislação é importante. Agora, eu não acho que a legislação basta. Eu acho que tem que ser a construção de cultura. A gente pode ter um exemplo... Superar a impunidade culturalmente? Nós podemos ter um exemplo na questão do cigarro, né? O cigarro... como que, por exemplo, a minha geração foi uma geração que fumou, que isso era muito bacana, era um sinal de que você era adulto, e já a geração da minha filha, pouca gente fuma, e quem fuma nem considera isso uma coisa bonita. Olha, não teve uma lei que diz que vou aprender, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Foi toda uma construção cultural, né, que eu me lembro até do Enfio, né, nosso maravilhoso Enfio, uma camiseta que ele começou, fumar é brega, né? Então, como é que culturalmente foi sendo construído um antitabagismo? Eu acho que é só assim. Nós podemos ter leis muito boas, né? Enfim, mas só isso não é capaz. Eu acho que é somente uma construção de valor social que vai reconfigurar aí essa cultura do estupro. Lúcia e Edivar, a Daniela Senra agora que mandou a pergunta pra gente, vamos dar uma olhadinha. Olá, meu nome é Daniela e eu queria saber qual que é a importância desses movimentos feministas para acabar com a banalização da violência contra a mulher.
Eu acho que eles são fundamentais, né? É interessante como é que, inclusive, assim, os movimentos feministas, às vezes, são, inclusive, ridicularizados, né? Até essa cultura da violência contra a mulher diz, isso é feminista. Fazer uma caricatura. Né? Exatamente, como se elas fossem, né? Tem alguns que falam, inclusive, são até mal amadas, né? Então, tem muito essa... Eu acho que eles são fundamentais, que o movimento feminista, ele tem, ao longo aí da sua história, construído um questionamento dos padrões de cultura, não é? Então, acho que isso é importantíssimo, nós temos que apoiar, temos que nos engajar. Inclusive, da parte de nós, homens, conscientes dessa questão, né, entrar junto nessa... Exatamente, sobretudo esses homens, né, que têm a consciência disso e mostrar da importância que vocês estão juntos. Quer dizer, nas manifestações de rua, não deve haver só mulheres, eu acho que os homens têm que ir e dizer, olha, né, nós também negamos essa cultura. É interessante que aqui na PUC tivemos assim, acolhemos essa ideia do Outubro Rosa, de participar de alguma maneira, sintonizar que dentro da universidade esse problema existe. Nós tivemos um caso recente de uma aluna violentada e que depois que ela se recuperou, ela abraçou, criou uma ONG de apoio a mulheres e recebeu todo o aplauso da gente, apoio, quer dizer, e está aí mais perto da gente do que a gente imagina, né, Lúcia? Exatamente, está na família, está em todos os espaços, né? Por isso que realmente é isso que eu reafirmo, assim, não é só uma dimensão de legislação, eu acho que a lei é fundamental, mas é construindo valores que nós vamos superar essa cultura do estupro. Lúcia, muito obrigado pela sua presença aqui no Novos Tempos. A oportunidade, mais sempre uma vez. Enriquecedor, viu, a sua reflexão. Muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigada. A violência sexual destrói a vida de inúmeras pessoas. Mulheres, homens, jovens, adolescentes e crianças. Toda a família da pessoa é afetada. Essa forma trágica de violência tem atingido índices alarmantes e insuportáveis em nosso meio. É urgente darmos um basta e, para isso, pensarmos em medidas mais rigorosas na punição, que coíbam veementemente a facilidade com que o estupro vem sendo praticado como senso de impunidade, mas também isso que a professora Lúcia nos disse, nós também criarmos a cultura do valor da vida, da dignidade humana. Além disso, promover campanhas, então, educativas que ajudem na superação de qualquer culpabilização das vítimas. Bom, por hoje é só, fiquem com Deus, até o próximo programa. Ana. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!